Alô, amigos do esporte, muito boa noite a você ligado aqui no projeto Olho no Esporte. Tudo que se passa no mundo esportivo, desde o futebol até basquete, vôlei, esportes olímpicos, tudo você acompanha aqui no nosso projeto. E eu já convido a você a se inscrever no nosso canal do YouTube, Olho no Esporte. Vai lá, inscreva-se e você vai ter todos os vídeos que nós produzimos para o projeto Olho no Esporte, dando uma pincelada de tudo o que acontece no mundo esportivo para você. Você também vai lá, dá aquela curtida, aquele joinha. Se você não gostou, você vai lá e testa a sua crítica. Fala, não gostei disso, não gostei daquilo. Faça a sua crítica construtiva e nós vamos, obviamente, arrumar o projeto. Nós vamos, assim, se entendermos que ele está dentro da filosofia desse projeto. É claro que alterações sempre são bem-vindas para acrescentar, melhorar o projeto Olho no Esporte. Mas se você gostou, vai lá, ó, não esquece, dá o ok, dá o like, aquele like legal, gostei, vai lá, dá o sinal de positivo e você acompanha a nossa programação do mundo esportivo. Eu prometi ontem e estou cumprindo. Nós vamos falar da Seleção Brasileira Sub-20, Seleção Brasileira que tem aí uma nova safra para o futebol brasileiro. Aliás, em breve nós vamos fazer um vídeo sobre a situação do futebol de base no Brasil, hein? O trabalho das categorias de base no Brasil que requer muita atenção, principalmente dos profissionais que formam os futuros atletas, os futuros campeões do futebol brasileiro. Portanto, fique ligado no vídeo que nós vamos falar sobre categorias de base. Falando da seleção brasileira, ela está disputando o Sul-Americano Sub-20, a seleção que estreou no último sábado, já na segunda rodada. Na primeira rodada ela estreou, na segunda rodada ela pegou a Colômbia, né? Que é um time que tem o mesmo estilo de jogo, também técnico do futebol brasileiro, um pouquinho mais inferior, mas vem crescendo muito o futebol colombiano. E infelizmente a seleção não passou de um 0-0, né? Ninguém abriu o placar, ninguém estufou as redes. O Brasil teve dificuldades de furar a marcação da seleção colombiana e acabou passando em branco na segunda rodada. Na segunda-feira, o time jogou contra a Venezuela, aí sim, já botou a contabilidade em dia, e quem foi o destaque foi, claro, a torcida do Santos conhece, é o Raio, o Rodrigo, né, que está vendido para o Real Madrid. A partir do meio do ano deve se transferir para o Real Madrid para poder jogar pelo time merengue lá na Espanha. O Rodrigo que marcou os 2 gols da seleção Sub-20. O Sosa acabou diminuindo de falta para a seleção venezuelana, mas o Brasil conquistou os seus primeiros pontos, 2-1 para cima da Venezuela. Está jogando nesse momento contra o Chile e o placar até o momento é de 0-0. E é claro, em breve você vai saber também sobre esse jogo aqui no projeto Olho no Esporte. Da bola dos gramados, nós vamos passar para a bola nas quadras. Eu prometi e vou cumprir. Vou falar da NBB, o nosso basquete Brasil, basquete masculino que passou uma seca tremenda nos últimos anos, e com a mudança de alguns dirigentes, né, mais inteirados, mais corajosos, querendo ressuscitar o basquete, que tem muita história no nosso esporte olímpico. O nível do NBB vem crescendo muito nos últimos anos. Olha, eu vou citar só 3 jogos dessa última rodada. Foram jogos para você ver como está o nível do nosso basquete. O Flamengo jogou contra o São José. E olha, teve dificuldades. Teve alguma dificuldade, mas o Flamengo é aquele negócio. Tem Anderson Varejão, tem o Marquinhos, tem jogadores estrangeiros, americanos, tem a nata do basquete, né? E o Flamengo foi lá e acabou vencendo o São José pelo placar de 96-83, né? O Flamengo que está brigando, hoje o Flamengo está na 5ª colocação, empatado
com o Paulistano, o Clube Atlético Paulistano, que é o atual campeão da NBB da temporada passada, 2017-2018. Né? O Flamengo está correndo atrás do prejuízo, ele que vinha dominando o basquete brasileiro, e esse ano ele deu umas patinadas no meio da competição. Nesse momento, Flamengo na 5ª colocação na tábua de classificação do campeonato da NBB. Outro jogo que merece destaque, Mogi das Cruzes, o Mogi enfrentando o Minas. Né? O Minas está fazendo uma péssima campanha no campeonato, mas o Mogi está ali, está na briga, e o Mogi teve muita dificuldade, um jogo equilibradíssimo nessa última rodada. Só para vocês terem uma ideia, o Mogi do Chamel, que é o grande destaque do time mogiano, acabou vencendo por um pontinho. Que jogo equilibrado, rapaz! Mogi 65, Minas 64. Mogi na tábua de classificação, ele está em 3º lugar. Ele está brigando pelo título. O time do Mogi tem tradição, né? O Guerrinha é o treinador do Mogi. Guerrinha, quem não se lembra, foi armador da seleção brasileira nas décadas de 80 e 90, a seleção inclusive de Hélio Rubens. Né? Quem gosta de basquete sabe muito bem e acompanha. Né? Hoje o Guerrinha é treinador do Mogi, e o Guerrinha mostrou, né, tá conduzindo, fazendo um grande trabalho na equipe do Mogi. E por último eu vou destacar outra partida, Botafogo e Franca. Botafogo e Franca já jogaram, já se enfrentaram no Rio de Janeiro. O Botafogo, na partida anterior, do confronto anterior, venceu a equipe de Franca, mas nessa última rodada Franca descontou e venceu lá no Rio de Janeiro, rapaz. Venceu lá nos domínios do Botafogo. A equipe de Franca acabou perdendo, né, uma grande partida do Jackson, né, que é o grande destaque da equipe de Franca. Franca que venceu por 3 pontos. Né? A equipe venceu, aliás, por 2 pontos de diferença, 71-69. Franca venceu a equipe do Botafogo do Rio de Janeiro. Para o pessoal ficar ligado, para entender como é que está funcionando esse ano a NBB, a temporada 2018-2019, Franca está na frente, seguido do Pinheiros, de São Paulo. Olha só, os 4 primeiros são do basquete paulista. Quer dizer, São Paulo está dominando o NBB, o nosso basquete Brasil. Franca em primeiro, Pinheiros em segundo, Mogi em terceiro, Paulistano empatado com o Flamengo na 4ª colocação. Depois vem o Bauru na 6ª colocação. O Botafogo do Rio vem em 7º, seguido do Minas em 8º. O São José vem na 9ª colocação. O Corinthians, que tem um time bom, que tem um time interessante de se assistir, que tem um dos melhores armadores desta competição, o Parodi, né? O jogador uruguaio Parodi é bom jogador. Tem também o Giovannone, que é um jogador veterano que vinha jogando na seleção brasileira de basquete masculino. O Corinthians nesse momento está na 10ª colocação da competição, seguido do Vasco em 11º, o basquete cearense na 12ª colocação. O Joinville de Santa Catarina tem time, rapaz. O Joinville tem time e não está numa boa colocação, está em 13º, está ali tentando subir, galgar mais posições. E quem está segurando a lanterninha, ó, quem está iluminando lá todo mundo lá na frente é o Brasília, está fazendo a pior campanha na 14ª colocação. Olha, pessoal, próximo vídeo eu vou contar uma história. O esporte é vibração, mas também tem o seu lado triste, né? E nós vamos contar a história de um campeão de MMA que teve uma passagem muito triste neste último final de semana. Ele que defendeu o título, inclusive, e você vai saber detalhes dessa história aqui no nosso programa, porque afinal de contas, tudo sobre o esporte você fica sabendo aqui no nosso espaço. Não esquece, hein? Vai lá no nosso canal do YouTube, inscreva-se,
para você receber esses vídeos e muitos mais que vão aparecer para você. Dá o seu like, não esquece de dar o like, dizer que está gostando da nossa programação. Se tiver crítica, pode ir lá escrever também, dá sua sugestão, crítica, que a gente vai ler e vai atender você da melhor maneira possível. Olha, tem o nosso Facebook também, hein? Olho no Esporte, Facebook, todas as notícias, tudo sobre esporte você também fica sabendo lá no Facebook. Afinal, tudo sobre o esporte você fica sabendo aqui. Afinal, quem nos acompanha está sempre de olho no esporte. Aquele abraço, até a próxima!